skies and countryside, it all comes flooding back to me. Oi, eu sou a Pri Mariano, seja bem-vinda ao canal Bora Fazer e hoje eu vou te ensinar a fazer um kit lavabo para o seu banheiro super fofo e uma prateleira bem funcional que serve também como porta-toalha de mão. Então bora lá para o primeiro projeto? Nós vamos precisar de ripa de madeira de pinos, que é mega barato e super fácil de encontrar em casas de materiais de construção. E eu cortei duas com 32 centímetros, duas com 17 centímetros e 4 com 8 centímetros cada. Logo em seguida eu vou começar a fazer a colagem e para isso eu estou utilizando aqui cola de madeira, mas também poderia ser cola branca, tá bom, gente? Aquela cola extra forte. Então eu vou pegar a de 8 centímetros e colar assim no topo da de 17 centímetros. E eu vou colar uma em cada ponta dessa forma, montando como se fosse um C. E eu faço isso com as duas madeirinhas de 17 centímetros e as 4 de 8 centímetros, fica dessa forma aqui. Esperei a cola secar e depois eu optei em colocar esses parafusos de 3 centímetros desse mais fininho aqui em cada ponta desse C. Então dessa forma aqui a gente vai estar parafusando. Eu precisei primeiro fazer um furo com uma broquinha bem fininha e depois colocar o parafuso, porque eu achei muito difícil parafusar completamente na mão, mas é possível. Então fica assim, gente, 2 parafusos em cada ponta do C. Em seguida, eu coloquei aqui as ripas de 32 centímetros, olha, uma nessa ponta do C e a outra na ponta de baixo, e usei parafusos também para prender as duas. Estrutura pronta, bora pintar então, e eu escolhi a cor preta e eu tô usando aqui tinta PVA, aquela própria para artesanato que vocês já estão acostumados de ver aqui no canal. Eu comecei pintando aqui com uma trincha, mas desisti, achei que a pintura não tava ficando muito legal e troquei por esse pincelzinho de maquiagem que eu uso demais por aqui para pintura, porque tem as cerdas bem macias e aí a pintura ficou bem legal. E eu aproveitei também, pintei por cima dos parafusos, porque daí dessa forma fica tudo escondidinho, não dá para saber onde tá o parafuso nessa madeira. Tô apaixonada por essa estrutura, gente, olha que lindo que já tá ficando. E eu apliquei por aqui também uma camada de verniz em spray, afinal vai ficar lá no meu banheiro e dessa forma fica bem protegido contra a umidade. Cortei aqui também uma madeira de pinos no tamanho de 11 centímetros por 32 e aí é só posicionar em cima da estrutura. Para fazer a colagem, eu vou usar novamente a cola de madeira, mas você poderia usar cola branca. Como o que eu vou colocar em cima dessa prateleira não tem muito peso, eu não vou precisar colocar mais nenhum parafuso por aqui, só a cola vai ser suficiente. E tem sempre aquele pulo do gato, né? Então na hora de posicionar aí a prateleirinha em cima da estrutura, logo depois você coloca um pezinho em cima e deixa secar de um dia para o outro para que fique tudo bem firme. Para esse segundo passo a passo, minha mãe achou na rua um monte dessas madeirinhas aqui que eram de um berço velho e trouxe para mim, é lógico que a gente vai reaproveitar. Poderia também ser cabo de vassoura ou simplesmente você comprar já essa madeira chamada pinos roliço. Eu cortei aqui 3 taquinhos desses, então, com um tamanho de 6 centímetros. E eu vou precisar aqui de um molde, então eu tô usando esse pote aqui que era de pasta de amendoim e uma tampinha de Nescau. Então eu vou colar essa tampinha de Nescau com cola quente lá no meio, bem no fundo do meu pote de pasta de amendoim. Em seguida, eu vou precisar untar, isso mesmo, untar todo esse molde com óleo. Eu tô usando aqui óleo de soja mesmo, um pincelzinho, mas poderia ser um papel, qualquer coisa, só para ficar bem untadinho mesmo e ajudar na hora de desenformar, porque agora nós vamos fazer essa peça de gesso. Nem preciso dizer que gesso é super barato e logo logo vai ter muito mais peças de gesso por aqui no canal. Tenho certeza que vocês vão amar essas peças e o resultado final. E gesso é super fácil de trabalhar com ele, é só dissolver literalmente ele com água até ficar parecido com uma massa de bolo mais ou menos e já tá pronto. Só que tem que ser um processo bem rápido, o gesso começa a endurecer bem rápido, então mais ou menos em 2 horas você já consegue desenformar sua peça.
Massinha de gesso já pronta, eu vou utilizar aqui o meu corante nessa cor violeta e eu vou jogar aqui algumas gotas dentro do gesso, assim, meio que espalhada, porque eu não vou tingir completamente o gesso, vocês já vão ver o que eu vou fazer. É simplesmente misturar com um palito e bem mais ou menos, não é para misturar muito, porque a intenção é que esse gesso fique branquinho, mas com algumas manchas em violeta. Esse é aquele tipo de passo a passo bem mamão com açúcar, gente. Rapidinho fica pronto e é uma lindeza. E sério, de verdade, façam aí e depois venham me contar aqui o que vocês acharam. Eu acho que vocês vão viciar em trabalhar com peças de gesso. É bem simples, só coloca agora tudo dentro do molde, dá umas batidinhas para tirar todo o ar e qualquer bolinha que tenha se formado. E agora, com aqueles taquinhos que a gente já tinha cortado, é só posicionar eles aqui dentro do gesso, afundando mais ou menos 1,5 cm. Se você quiser, pode marcar também a quantidade que você quer afundar aí dentro do gesso e posiciona eles em formato de triângulo. É só isso. Espera secar por umas 2 horas e já dá para desenformar. Olha como é simples de tirar daqui de dentro, gente. Peguei a ponta de uma faquinha e vim tirando aqui, então, essa tampinha de dentro do gesso. Foi bem simples, eu só empurrei a faquinha aqui um pouquinho e ela já se soltou completamente. No meu caso, o acabamento aqui já ficou bem perfeitinho, mas caso o seu fique com alguma aresta, é só usar uma lixa de parede bem fininha. E esse rebaixamento que eu fiz aí no banquinho, gente, é para encaixar o meu vidro de palmito bem aqui, ó. E como a tampa de Nescau dava certinho com o fundo, então ficou perfeito o tamanho, gente. Para fazer o furo no vidro de palmito, eu vou usar aquela mesma técnica do martelo que eu já usei aqui com vocês lá no outro vídeo, o vídeo das suqueiras lá dos dispensers para lavanderia. E é muito, muito fácil de fazer. É só marcar aqui como se fosse uma moeda de 10 centavos e depois, em seguida, a gente vem com essa parte aqui do martelo e eu vou aqui batendo até que fique totalmente fragilizado, somente essa parte aqui onde eu marquei a moeda de 10 centavos. Vejam que eu fragilizo toda essa parte, e não apenas o meio, até quebrar aqui e o furo já tá pronto. Para fazer a pintura, eu tô utilizando aqui a tinta, né, com a técnica Chalk Paint. Eu já fiz essa tinta aqui junto com vocês no canal, lá no projeto da bancada do banheiro. Então, eu vou passar 2 demãos dessa tinta por aqui e ela é a mesma cor da bancada do banheiro. E é bem simples, gente, pincel e rolinho para tirar qualquer marquinha do pincel, mas também pode ir direto com rolinho se você preferir. Eu não uso tanta tinta em spray aqui no canal porque eu não tenho tanto espaço para utilizar, o cheiro acaba sendo muito forte, então eu prefiro mesmo pintar aqui com rolinho e pincel, tá, gente? Mas você poderia tranquilamente aí escolher uma cor em spray e pintar também, que daria muito certo, fica com um acabamento bem brilhante. Tinta seca, eu decidi fazer um degradê aqui no meu potinho e para isso eu escolhi o tonzinho de lilás. É bem fácil de fazer, você simplesmente passa aqui uma camada de tinta até a altura que você prefere que esse degradê fique, eu não vou deixar muito alto, e eu passo em torno de todo o meu potinho. Em seguida, eu venho com uma buchinha dessas de lavar louça mesmo, gente, qualquer tipo de buchinha dá certo, e aí eu venho tirando aqui as marcações, fazendo com que sumam todas essas linhas que ficaram do pincel e meio que a tinta lilás se mistura aí com essa tinta rosa e você não sabe onde começa uma e acaba outra. Para fazer a tampinha, eu cortei essa bolachinha de madeira e vejam que ela fica bem tortinha. Então eu preciso lixar tudo muito, muito bem. E eu vou lixar um pouco mais a parte de baixo dessa tampa para que ela encaixe na boca do vidro. E a parte de cima vai ficar um pouco mais larga, como se fosse uma rolha de vinho, entende? Então, para que ela encaixe bem certinho. Como vocês viram no vídeo passado, eu fiz uma pintura orgânica lá na bancada do banheiro. Então, para combinar com a bancada, eu vou continuar aqui com uma pintura orgânica, usando basicamente as mesmas cores. Então, eu vou fazer uma mancha aqui em salmão. E em seguida, gente, super simples. É só vir batendo o pincel com a tinta preta e já tá pronta a decoração do nosso vasinho.
Para proteger a pintura, já sabem, né? Uma camada de verniz e logo em seguida nós vamos colocar aqui, então, uma torneirinha dessas de filtro. No entanto, ela vem com essas pecinhas, mas não dá para colocar porque a minha mão não cabe dentro do pote na hora de rosquear. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colar aqui essa torneirinha. Eu usei primeiro essa cola de silicone aqui, que foi o que me indicaram para fazer isso. No entanto, depois eu não gostei e por isso eu indico que vocês façam essa colagem usando Durepox. Aí vai ficar tudo bem colado, não solta mais e fica bem tranquilo. No início essa daqui pareceu que ia durar bastante, mas não teve a durabilidade que eu achei. E é bem simples, você vai passar o Durepox na base da torneira e depois posicionar ela dentro desse furo que nós fizemos com o martelo. Espera secar de um dia para o outro para ficar tudo bem sequinho e depois você já pode colocar o seu sabão líquido porque o seu potinho já está pronto. É importante, depois que você faz essa colagem inicial, você também olhar em volta da torneirinha para ver se não tem nenhuma abertura. E aí você fecha também com um pouquinho de Durepox, tá bom? Porque daí fica tudo bem vedado. Essa próxima peça também é de gesso e eu vou utilizar como molde essa garrafinha aqui que era de sabão líquido e essa outra pecinha que é do meu processador, na verdade, ela tem um buraquinho por aqui e aí eu fechei ele com fita isolante e eu consigo reutilizar tranquilo mesmo usando o gesso, depois não fica nenhuma sujeirinha. Então eu vou cortar aqui essa garrafinha e vou untar novamente com óleo bem direitinho para poder colocar aqui o gesso depois. É importante untar também a parte que vai no meio. É só dissolver o gesso com um pouquinho de água, do mesmo jeitinho que nós fizemos lá no banquinho. Em seguida, nós vamos aplicar aqui novamente umas gotinhas do corante violeta, uma misturadinha com palito e já tá pronto para colocar dentro do molde, gente. É importante colocar até a metade, porque nós vamos centralizar essa peça aqui. Então, quando eu empurrar para baixo, o gesso vai subir em torno da peça dessa forma, ó. Espera 2 horas para secar e aí a gente já consegue retirar. Como esse meu molde, a parte de cima dele é menor do que a parte de baixo, não tem como desencaixar ele daqui de dentro sem cortar. Então eu venho cortando aqui todo o molde com uma faquinha e depois vou tirando tudo. Com a ajuda da faquinha eu também faço alguns pontos de ar aqui em volta, ó, do meio e puxo, gente, sai com a maior facilidade. Caso tenha ficado alguma rebarba, alguma aresta, é só vir com uma lixa de parede bem fininha e tirar tudo isso. É bem fácil, bem gostoso de lixar. E a pintura vai ser a mesma que eu fiz lá no porta-sabão líquido. Então é só fazer uma mancha aqui em salmão e em seguida eu venho com um pincel um pouquinho menor e tinta preta, fazendo algumas manchinhas também, batendo o pincel bem de leve. Aí é só esperar secar e passar aquela camada de verniz para poder proteger tudo. E para isso eu uso sempre o verniz em spray, que eu acho bem prático. Para fazer um aromatizador para o banheiro, nós pegamos uma lâmpada dessas mais antigas, aquelas transparentes, e começamos a tirar aí essa parte de cima. Meu marido que fez essa parte para mim, porque diz ele que faziam muito isso lá na Bahia para fazer candeeiro, então ele que fez, já que ele é expert nessa parte. É bem simples, é só você ir quebrando essa parte de cima aqui, não dá muito trabalho, mas tem que ser cuidadoso para não quebrar a lâmpada. E em seguida vim tirando essa parte do meio. E uma dica legal é fazer isso dentro de uma bacia, para não vir espalhando todos esses caquinhos de vidro em cima da mesa, igual a gente fez. Com a ponta da tesoura, nós tiramos ali todas as rebarbas de vidro que sobraram e em seguida eu passei 2 camadas de tinta em spray branca aqui na lâmpada e agora eu vou fazer a mesma pintura que a gente já fez ali no restante do nosso kit lavabo. Uma manchinha aqui em salmão e em seguida algumas manchinhas de preto. Acabei decidindo em fazer aquele mesmo degradê que a gente fez lá no começo no outro vasinho, aqui na lâmpada também, mas o ideal era ter feito isso antes de pintar. Mas ainda assim deu certo. E aí então eu fiz isso com a buchinha e um pouquinho de tinta lilás. Espera secar, passa uma camada de verniz e vamos colocar agora os pezinhos. Eu optei em utilizar essas meia pérolas que eu já tenho aqui em casa e eu coloquei elas em formato de triângulo, então precisei de 3 para que essa lâmpada fique em pezinha. E eu colei tudo com cola quente.
Para finalizar o nosso aromatizador, eu cortei aqui 3 palitos de churrasco e misturei aqui um pouco de álcool com uma medida de amaciante concentrado. O ideal mesmo, gente, é aqueles aromas já prontos, sabe? Porque são muito mais cheirosos, mas para fazer aquela gambiarra assim, já dá um cheirinho mais gostoso no banheiro, funciona também, porque são ambientes pequenos. Então, é só misturar, colocar aqui dentro da lâmpada com o uso de um funil e simples, gente. Coloca os palitinhos e deixa lá no banheiro que vai ficar tudo bem cheirosinho. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar o seu like se você gostou. E por favor, curte, compartilha e se inscreve por aqui. Vem fazer parte da nossa família. Um grande, grande beijo no coração e até o próximo vídeo.